Bom, pessoal do nono ano, tudo bem com vocês novamente aí? Nós estamos aqui para poder conversar, né, sobre o nosso assunto, né, que é sobre as unidades de conservação que estão relacionadas aos grandes biomas, né, nacionais, para que a gente possa entender melhor qual é o objetivo principal dessas unidades de conservação e por que foi criado o SNUC, né, que é o Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Bom, qual é o principal objetivo das unidades de conservação, né? O objetivo principal é preservar e conservar a fauna e a flora, a grande biodiversidade existente nos biomas brasileiros, né? O que são, nesse caso, esses biomas? Esses biomas, eles são essas reservas naturais que nós temos de fauna e flora, né, de toda aquela cobertura vegetal, de toda aquela estrutura de seres vivos que vivem ali. A biodiversidade que abrange nesses biomas são conservados nesse caso, preservados por essas unidades de conservação. Elas foram criadas justamente para que o homem não possa ter apenas o aspecto de exploração do meio ambiente, né? Ou seja, o meio ambiente ele é altamente explorado e com isso haverá uma diminuição, um desgaste muito grande desses tipos, né, de recursos naturais. E às vezes tem alguns recursos naturais que demoram anos, né? Demoram décadas, até séculos para poder se repor. A reposição é feita de maneira muito lenta. Então, esse desgaste desses recursos naturais, a gente tem que pensar que nós vivemos também para os nossos genitores, né? Para os nossos descendentes. A gente tem que pensar nos descendentes, que eles também precisam explorar esses mesmos recursos que a gente explora, né? Então, as unidades de conservação ela vem com o intuito de preservar todos esses recursos, de proteger todos esses recursos, né? De maneira em que é feito todo esse processo sobre consulta pública, né? A distribuição territorial é feito sobre esses processos aí, e as administradoras dessas unidades de conservação, elas que colocam quais são, né, a legalidade, né, do processo de exploração, como que é feita as explorações dessas unidades de conservação, né? Algumas são feitas para pesquisas, né, científicas e para abertas ao público para estudos, né? Porque nós sabemos que nessas unidades de conservação elas abrangem uma grande quantidade de seres vivos que a partir dali esses seres vivos podem ser fontes, né, de pesquisas para que nós possamos, né, descobrir melhor quais são esses seres vivos que irão fazer parte da composição, né, de remédios, às vezes, né, nesse caso de produtos, de objetos, né, que aumenta a nossa qualidade de vida. Bom, pessoal, então nós temos aí o mesmo assunto da aula anterior, né, que eu vou passar para vocês. As unidades de conservação, elas são de dois tipos, de proteção integral, né? As unidades de conservação de proteção integral são aquelas que podem ser habitadas pelo homem. O que é interessante é que as unidades de conservação de proteção integral, ela tem como o objetivo principal de conter a exploração exagerada, né, do homem que vive ali naquele lugar. Não é isso? Ele já, então, nos lugares de proteção, de unidade de conservação de proteção integral, ali o homem ele vai fazer a administração, né? Ele vai, nesse caso, fazer a manutenção da exploração daqueles recursos que têm ali naquela unidade de conservação. E outro tipo de unidade de conservação, nós temos aquelas que são de uso sustentáveis, né? A unidade de conservação de uso sustentável, ela está relacionada com aquela em que o homem não pode se estabelecer, né,
não pode viver ali naquele local, mas, entretanto, há um processo em que o homem pode, nesse caso, fazer uma visitação, né? Uma pequena visitação, né? Para garantir as pesquisas, né? E também as visitações turísticas também, né? Mas de maneira, lógico, que preservem esses recursos que tem ali, esses recursos naturais da fauna e da flora que tem ali naquela unidade de conservação, né? E essa unidade de conservação, o homem estabelece os recursos naturais de maneira sustentável. O que quer dizer isso, de maneira sustentável? O próprio nome fala, né? Unidade de conservação de uso sustentável. Se é de uso sustentável, o homem vai explorar de maneira sustentável. Maneira sustentável é que o homem explora e depois, com a exploração, nós temos a conservação daquele recurso natural por uma grande quantidade de tempo, porque, na verdade, a gente tem que pensar nas gerações futuras, né? Que vão explorar também aquele mesmo recurso que contém ali. Então, a conservação daqueles recursos de maneira sustentável. Não é isso? Então, nós temos esses dois tipos de unidades de conservação, né? E falando assim de maneira pormenorizada, essas unidades de conservação estão sempre aí para poder manter o equilíbrio, né, entre o consumo, entre a exploração, né, e o processo da sustentabilidade daquele recurso, né? Então, assim, esse equilíbrio que existe entre a gente explorar, entre a gente fazer o manuseio, né, daquele recurso e conservar esse recurso, né, de maneira sustentável. Não é isso, pessoal? Bom, o que a gente tem para falar para vocês aqui é apenas essa apresentação de maneira geral dessas unidades de conservação e espero ter colocado aqui para vocês de maneira mais assim objetiva, né, e clara quais são os principais objetivos dessas unidades de conservação. Na folha de vocês tem os tipos de unidade de conservação. Essas unidades de conservação de proteção integral e de uso sustentável. Tem, assim, de maneira mais específica, os tipos dessas unidades de conservação, né? Então, unidade de conservação de proteção integral, nós temos 5 tipos de unidade de conservação de proteção integral, e a unidade de conservação de uso sustentável, né? Unidade de conservação de uso sustentável, nós temos no total de 7 unidades de conservação de uso sustentável, ok? Bom, vou ficando por aqui, espero ter ajudado vocês, lógico, né, nessa parte que é bastante explicativa, né, de essas unidades de conservação, e vamos estar fazendo os exercícios com vocês, os restantes dos exercícios que faltam, para tirar as maiores dúvidas de vocês durante a aula online, né? Essas aulas online que vai acontecer amanhã, durante o período mesmo de aula de vocês, né? Se for no matutino, vai acontecer a aula online de manhã, e se for vespertino, acontecer a aula online à tarde, né? Então é isso daí, pessoal. Espero ter ajudado a todos, e todos fiquem com Deus, e até mais.